Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Excelência em Fisioterapia Respiratória. Se você não me conhece ainda, meu nome é Carlos, fisioterapeuta respiratório, atuo em Curitiba, atendo toda a região aqui. Hoje a gente vai conversar sobre uma reportagem que saiu ontem na CNN, tá? Então a reportagem é essa daqui, ó. A inatividade física será causa de 500 milhões de doenças, inatividade física será causa de doenças em 500 milhões de pessoas até 2030. Isso segundo dados da OMS. Então eles fizeram uma estimativa, tá? A Organização Mundial de Saúde fez essa estimativa que até 2030 essa vai ser o número de pessoas com doenças cardíacas ou cardiovasculares. Aí a gente pode citar obesidade, hipertensão arterial e diabetes. Né? No meu ponto de vista, são as mais relevantes. Tá? Daí tem algumas outras aí, mas a gente vai conversar um pouquinho em relação a isso daqui, principalmente em relação a diabetes, e o vídeo de hoje tem muito a ver com o último vídeo, né? Que foi sobre a reportagem do G1. Então, assim, existe uma estimativa que eles colocaram aqui de gastos, tá? Em relação a essas doenças. São doenças, de um modo geral, incapacitantes, porque elas vão gerar uma dependência do indivíduo, tá? Às vezes, não uma dependência muito grande, mas vão gerar uma dependência. Por exemplo, a hipertensão arterial e diabetes são problemas que podem gerar o derrame, que é o acidente vascular encefálico. Uma pessoa com acidente vascular encefálico, ela tende a ficar na cama, tá? Ou com uma restrição muito grande dos movimentos. Sendo assim, essa pessoa vai ter limitação, não vai conseguir trabalhar, vai depender do familiar ou de algum cuidador para as suas atividades de vida diária. Então, na nossa rotina, mesmo sendo fisioterapeuta respiratório, eu convivo com muitos pacientes com AVC. A gente vê o familiar com muitos gastos e muitos cuidados com o paciente. A estimativa da Organização Mundial de Saúde é gasto de aproximadamente 27 bilhões de dólares por ano. Tá? Então, assim, nessa reportagem aqui colocaram um cardiologista, né, conversaram com um cardiologista. Então, esse cardiologista fala a importância da atividade física na prevenção dessas doenças. Tá? Então, a OMS tenta esclarecer que temos que fazer alguma coisa e a prevenção é mais barato do que o tratamento. Realmente, você prevenir qualquer tipo de problema é bem melhor e mais viável. Melhor tanto no aspecto de menos sofrimento para o paciente e para o familiar, e também menos sofrimento, né? Então, porque assim, ficar numa cama é ruim. Tá? Não é nada agradável você ter essa limitação de movimento. Agora, o que eu acho curioso, tá? É que muitas reportagens ela fica com um enfoque muito grande na questão só do exercício físico, da atividade física. Qual que é a grande questão? Tá? Se você não tem uma boa alimentação, você também vai estar sujeito a alguma dessas doenças. Eu me recordo que quando eu ainda assistia programas de TV, tá, já faz uns 10 anos que eu não assisto mais TV, as informações que eu tenho vêm de jornais, leitura, e até mesmo alguns vídeos no YouTube. Então, o que tinha muito num programa da Rede Globo, que passava sexta-feira à noite, que era o Globo Repórter, se eu não me engano o nome é esse. Então, eles iam falar sobre a importância da atividade física, beleza. Eles iam falar da importância da atividade física e colocavam um grupo de pessoas jogando bola no fim de semana. Jogar bola é algo bacana, é uma atividade física, perfeito, até aí sem problema nenhum.
O que seria interessante, não a bola só no fim de semana. Nessa reportagem da CNN, o cardiologista que eles entrevistaram aqui fala de atividade de 2 a 3 vezes na semana. No meu entendimento, seria ideal 3 vezes, né? Mas de 2 a 3 vezes, de 2 para 3 não tem muita diferença. E não só jogar bola uma vez, que seria no fim de semana. Aí o que eles colocavam no Fantástico? O pessoal jogava bola, terminava de jogar bola e ia pro churrasco. Aí o churrasco tinha carne gordurosa, tinha cerveja, etc. Fazem atividade física? Fazem. Eles estão tendo uma boa qualidade de vida? Não. Porque os benefícios da atividade física foram deixados de lado a partir do momento que você teve uma má alimentação. Tá? Então, assim, eu acho que é uma reportagem bem interessante da CNN, ao contrário do vídeo anterior, que aquela reportagem do G1 eu acho que foi um pouco tendenciosa, né? Não acho uma reportagem boa, mas aqui, assim, ele trouxe dados até relevantes, tá? Sobre a Organização Mundial de Saúde. Independente de quem critique ou não essa organização, pode até questionar os dados vindos da organização. Em relação à pandemia, eu vi muitas críticas sobre os posicionamentos da Organização Mundial de Saúde. Independente disso, é fato que o pós-pandemia ele está favorecendo a inatividade física. Por quê? Pô, Carlos, mas a gente pode sair de casa, pode caminhar, pode. Mas daí o que acontece? Os hábitos da pandemia, eles tendem a reduzir o seu movimento. Então, por exemplo, hoje você não precisa mais ir no mercado fazer compra. Tá? Então vamos supor, você que morava a 2 quadras do mercado, provavelmente você iria até o mercado a pé. Você iria até o mercado a pé, faria sua compra, umas 2 sacolas, caso você aguentasse, você levaria essas sacolas para sua casa, carregando elas. Hoje, com a facilidade dos aplicativos de você comprar alimento, isso não existe mais. Então, isso favorece a inatividade física. Daí a gente pode entrar no fator, mas eu gosto de fazer exercício. Beleza, se você gosta de fazer exercício, isso talvez não vai te afetar até certo ponto. Mas lembre-se que não é todo mundo que gosta de fazer exercício. Tem pessoas que elas falam, declarando, olha, eu não gosto, eu faço porque eu preciso, beleza? Então a gente tem que levar essas questões em consideração. A gente tem que levar também em consideração aquele indivíduo que não consegue fazer um nível de atividade física, de exercício físico. Mas, pela necessidade, ele vai até o mercado. Será que com essa facilidade de hoje, essa pessoa está indo ainda até o mercado? Então, esse cardiologista cita bem isso, né? Dessa questão aí da importância. Outra questão aqui bacana que eles falam na reportagem é que, assim, fazer atividade física, quando se fala em fazer atividade física, ninguém está falando em se tornar um atleta. Ninguém está falando em você correr uma maratona. E isso eu me lembrei o exemplo do Drauzio Varela, que ele já correu vários ou algumas maratonas, acho que as mais importantes ele correu, mas você não precisa fazer isso, tá? O simples fato de você caminhar, eu sugiro caminhar 30 minutos por dia, 3 vezes ao dia. O cardiologista aqui, 3 vezes ao dia não, desculpa, 3 vezes por semana. O cardiologista aqui ele fala de 20 a 30 minutos de 2 a 3 vezes na semana. Questão de opinião, de posicionamento, uma coisa que a gente concorda aqui, que você tem que fechar os 150 minutos de exercício na semana. Então, esse exercício você pode distribuir ele durante a semana. Mas o exercício, para ele ter um nível de benefício, tá? Essa atividade, ela tem que gerar um cansaço, né? Então, também é algo que o cardiologista que foi entrevistado pela CNN coloca, você tem que gerar um cansaço. Esse cansaço, o que é? O aumento da frequência cardíaca. Então, todo exercício ele tem que elevar um mínimo tem que ter esse aumento da frequência cardíaca. Há salvo situações
de algum paciente que toma algum remédio que impede o aumento da frequência cardíaca, tá? Então, assim, tem a Joana que comentou ontem comentou no último vídeo, ela é paciente minha. Então, teve uma época que eu sugeri caminhar, falou, seu coração não pode passar de tanto. Falou, pô, Carlos, mas eu tomo um remédio. Então, esse parâmetro para pessoas que tomam esse remédio, como a Joana, não dá. Mas esse é um parâmetro para caso você se enquadre nisso, feche os 150 minutos na semana, converse com o profissional, seu profissional médico, se você tem algum profissional do movimento, como que ficaria esse manejo do exercício com essa questão do remédio que você toma. Mas o exercício ele tem que te induzir ao aumento da frequência cardíaca. Isso a gente chama de aumento de débito cardíaco, tá? E é isso que vai promover a melhora cardiovascular. Lembrando que sempre associado a uma boa alimentação, tá? Sem uma boa alimentação, infelizmente, esse tratamento com esse propósito de melhorar a saúde cardiovascular vai ficar falho. Por isso que existem algumas controvérsias, né, que foi citada no vídeo de ontem, naquela reportagem do G1. Então, tem muita gente que compara assim, mas o fulano ele fazia muita atividade física. Beleza, fulano fazia muita atividade física e infartou novo. Primeiro, o que a gente tem que levar em consideração? História familiar, que favorece ou não o infarto. O que esse indivíduo se alimentava? Do que ele se alimentava? Ele tinha uma boa alimentação ou uma má alimentação? E outra, o que é uma boa ou uma má alimentação? Quando a gente está falando isso, existe um equilíbrio entre o que você ingere e o que você gasta. O que você gasta é o exercício. Então, se a gente tem uma pessoa, ele é agricultor e gosta de correr, ele vai ter que ter uma ingestão calórica grande. Por que eu dei esse exemplo? Porque é o exemplo que foi citado no vídeo anterior, na reportagem da CNN. O paleoantropólogo fala, o agricultor ele não tem necessidade de fazer exercício. Até porque ele não vai poder, porque o gasto calórico. O profissional da nutrição, com o profissional da educação física, que vai propor essa terapia com o exercício, eles vão trabalhar em conjunto para equilibrar o exercício com esse consumo e favorecer a energia para o indivíduo para que ele consiga suportar o trabalho dele durante o dia. Tá? Nessa situação, o exercício ele é importante para melhorar o rendimento do agricultor que vai trabalhar o dia inteiro e evitar até mesmo o cansaço. Tá aqui também o cardiologista nessa reportagem da CNN, ele comenta que é de 150 minutos de exercício moderado ou 50 minutos mais intensos. Porém, você que não tem o auxílio de um profissional, é difícil você saber o que vai ser intenso ou o que vai ser moderado. Tá? É bacana sempre você ter um profissional para te orientar, para te supervisionar, ou até mesmo prescrever a quantidade de treino. Né? Então, essa a informação que eu gostaria de trazer para vocês sobre essa reportagem da CNN. Tá? É algo relevante, eu acho que é relevante, principalmente pelos dados aqui, né? Que são 500 milhões de pessoas, isso, claro, no mundo todo. Eles falam também que estão vendo poucas políticas públicas, né, para isso. Aqui no Brasil existe alguns programas, né, programa de saúde da família, algumas questões aí dos postos de saúde, eles têm uma equipe que monitora bem isso. E existe alguns centros aí onde você pode aderir a algum nível de movimento. Então, assim, aqui em Curitiba, até o ponto que eu sei, existe um lugar chamado Ouvidor Pardim, que é uma praça que tem aqui em Curitiba, e lá parece que eles têm um grupo, que eu acho que tem coordenado por fisioterapeutas e profissionais da educação física, os profissionais eu não sei. Então eles trabalham uma atividade física ali para as pessoas, mas como se inserir
Nesse grupo eu não sei, tá? Não cheguei ainda a ir pesquisar sobre isso. Tem também um outro lugar aqui chamado Cidade Industrial de Curitiba, que é um bairro, uma região aqui de Curitiba, onde eles têm aulas de hidroginástica, né, para a população. Então, o estudo é custeado pelo SUS, gratuito. Tá? Esse da Cidade Industrial de Curitiba, eu não sei se com vínculo com a prefeitura, de qualquer forma, assim, ele vai ter essa gratuidade. O paciente, para se beneficiar desse núcleo de hidroginástica, ele precisa passar por uma consulta num posto de saúde, né, e daí vai ter um encaminhamento do profissional. Mas, de um modo geral, você precisa disso para sair da inatividade? Não, você não precisa. Você basta fazer algum tipo de movimento. Tá? Qual é esse tipo de movimento? Então, tem pessoas aí que já comentaram nos vídeos, em um ou outro vídeo, né? A dona Maria Goulart, um abraço para a senhora, dona Maria. Ela comentou em vários vídeos, olha, eu não consigo caminhar muito, né? Então, assim, o que precisaria? Claro, precisaria entender, ter o auxílio de um profissional para entender esse aspecto. Mas, não tem esse profissional, se o seu caso é o mesmo que a dona Maria Goulart, não tem esse profissional e vai andar o mínimo que anda, cansa demais, algum nível de atividade, algum nível. Provavelmente, se você está nesse nível que não consegue andar muito, deve ser porque você já tem uma doença pulmonar. Aí cabe, né, uma conversa com o seu profissional médico, de tentar encontrar um meio termo, né, para você gerar um nível de atividade. A dona Maria Goulart citou aí em uns comentários que, assim, ela faz o nível de atividade dela, ela cuida de algumas plantas, faz isso, já está valendo, tá? Se você não consegue mais que isso, tudo bem. Mas o pouco que você consegue já está de bom tamanho, tá? O que a gente tem que pensar também é que sair dessa inatividade, mas dentro dos padrões permitidos para você. Eu gosto muito de um filósofo, o Cortella, eu sigo ele nas redes sociais. Ele fala muito, ele fala mais ou menos isso. Nós temos que dar o melhor até que não conseguimos, temos que dar o melhor de nós mesmos até que não conseguimos algo melhor. É mais ou menos assim que ele fala, né? A gente tem que fazer o máximo de hoje, tá? Qual que é o máximo de hoje? Se o máximo de hoje é caminhar 100 metros, beleza. A hora que a gente conseguir mais do que isso, a gente vai fazer mais. É sempre fazer o nosso melhor, tá? Se você é uma pessoa com problemas pulmonares ou cardíacos, faça o seu melhor. Não está conseguindo mais? Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, não se preocupe. Tem algum profissional para te ajudar? Não tem. Então faça o que você entende que é o seu melhor, tá? Pessoa com obesidade, mesma coisa, né? Mude seus hábitos alimentares, procure ajuda com um nutricionista, procure ajuda com um profissional do movimento e é a mudança de hábito, tá? Hipertensão arterial, mesma coisa. É só o exercício? Não. Alimentação, né? Então, grãos vai ajudar a reduzir muito a sua pressão arterial. E a procurar ajuda. Você tem aonde procurar essa ajuda? Não, não tem. Então, vai mudando pequenos hábitos, tá? Que você deve ter acesso à informação do que faz mal para a obesidade. Por exemplo, excesso de açúcar, comer muito doce, comer muita gordura, esse tipo de coisa. Vai tentando equilibrar isso na sua vida, tá? Mas bacana a reportagem da CNN? Sim, bacana. Falha na reportagem. Não é só a inatividade física, é mudanças de hábito no geral, tá certo? Pense nisso, coloque isso na sua cabeça e comece essa mudança. Quando? Segunda-feira? Não, começa hoje.
tá? Ah, mas hoje tá tarde. De repente você viu meu vídeo às 5h30, tá? Tá tarde, 5h30, você já tá, como eu falei, tudo bem, não tem problema. Você viu meu vídeo às 8 da noite, 9 da noite, tudo bem, não tem problema. Não dá mais tempo de fazer a atividade física. Sem problemas. Você pode mudar o seu hábito de vida em relação à sua alimentação. Tenha no seu jantar uma alimentação mais saudável. Amanhã daí você começa a atividade física. Mas ela tem que ser o quanto antes. A gente nunca precisa deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Tá certo? Agradeço a presença de você nesse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.